Quero estar falando com vocês hoje, então, sobre sazonalidades, como que a gente faz para estar explorando sazonalidades, como o Dia das Mães que a gente vai estar passando agora, no dia 11. Então, quero estar trazendo aqui para vocês algumas boas práticas do que está fazendo nesse período, o que ajustar, como se adaptar, como planejar, como estruturar, o que seguir na sua estrutura do negócio hoje para ter um bom resultado nesses períodos que tendem a ser mais caros. O leilão tende a ser mais concorrido, e isso faz com que os resultados que o seu projeto, que o seu lançamento que esteja nesse período tenha um resultado menor, seja prejudicado, tem um aumento de custo por compra, tem um aumento de custo por lead e tudo mais. Então, normalmente, num negócio tradicional, e-commerce, num negócio físico, é um período muito bom de vendas. Mas, para infoprodutores, muitas vezes, quando a gente não tem uma estratégia desenhada, adaptada para esse período, acaba que o resultado fica caro, não é um período bom de venda. Às vezes as vendas caem, na verdade, por conta do leilão e por conta desse aumento das métricas. Então, quero trazer aqui para vocês hoje como é que vocês fazem para sair desse ciclo de passar sazonalidade por sazonalidade com um resultado ruim ou um resultado aquém do que você esperava. O meu objetivo aqui hoje com vocês é mostrar como que vocês fazem para vender mais e aumentar o seu lucro no caso, no Dia das Mães, mesmo com os anúncios caros. Então, aqui no nosso mapa mental de hoje, eu separei os pontos principais. Vamos estar dando uma melhorada nesse design aqui. Dá um grauzinho nele. Temos aqui, então, primeiro ponto, dando um overview geral aqui para vocês, sobre ter anúncios específicos, ter ajustes na sua página com relação a copy e oferta, ajuste na parte estratégica de marketing, então, o seu funil de vendas, planejamento, como é que você faz para planejar essas ações e ter uma estrutura muito bem clara, as estruturas de campanha, que vou trazer dois exemplos para vocês, uma estrutura mais simples e uma estrutura mais completa, quando você tem mais tempo para estar captando, e ideias de segmentações de público-alvo para você estar trabalhando na sua estrutura. Se vocês tiverem alguma outra ideia também, alguma contribuição, algum outro tópico ou item que seja importante para a gente estar abordando aqui, fique à vontade para estar enviando no chat e a gente ter essa interação e eu, ao final, poder estar tirando dúvidas de vocês com relação ao tema de hoje. Beleza? Então, vou aqui estar iniciando com o ponto inicial de anúncios específicos. Então, com relação a anúncios específicos, isso aqui vai servir não só para o Dia das Mães, mas basicamente para qualquer tipo de período que você passe, que tenha uma sazonalidade, como uma Black Friday, como um Dia dos Pais, como um Natal, para você estar adaptando. Por que ser específico, né? A especificidade gera ROI. Por quê? Porque a gente tem uma conexão com o público maior. E quando a gente tem uma conexão maior, a gente tem mais atenção, a gente tem mais cliques, e com mais cliques, isso é o nosso início do funil. Mais pessoas a gente vai ter dentro ali da nossa estrutura para estar levando para uma página de vendas, para estar levando para um evento e assim vai. Então, a especificidade gera ROI. E quando você é específico, é muito bom para você conseguir ter seu resultado melhor. Por quê? Normalmente, quando a gente não tem essa adaptação aos períodos sazonais, qual que é o erro comum? A gente tem um anúncio que roda normalmente durante o ano e a gente espera que esse anúncio tenha um resultado semelhante ou até melhor que ele teve ao longo do ano nesse período em específico. Mas, na verdade, ele tende a perder um pouco a efetividade porque a concorrência está sendo superior a você. Então, quando a gente tem aqui uma oferta, por exemplo, de uma loja onde essa loja tem um desconto de, por exemplo, ao longo do ano de 10%, e ela roda esse desconto e tudo mais para sua base ali, para as pessoas que se envolveram com o seu site e tudo mais, e roda por eles. Tem ali uma taxa de conversão esperada, uma média ao longo do ano, períodos onde vai aumentar, outros vai diminuir, ok? Mas quando a gente chega num período onde é comum que esse desconto seja muito maior que 10%, por exemplo, Black Friday, se ela roda esse anúncio de 10% na Black Friday, a tendência é que esse anúncio não tenha uma performance tão boa, porque basicamente a oferta da sua concorrência é melhor. Então, se a pessoa vê um anúncio de 10% e vê um outro anúncio de outra loja de 70%, qual que ela vai clicar? Qual que ela vai parar e vai avançar? Ou onde até mesmo ela vai comprar no final? Obviamente, no desconto maior. Ou seja, quando a gente não adapta a nossa comunicação, não adapta os nossos anúncios de acordo com o período,
basicamente a gente está perdendo num dos primeiros pontos essenciais de uma estrutura, que é o leilão. Então, no leilão, você está perdendo. Se você está perdendo no leilão, você está pagando mais caro. Quando você paga mais caro, seu custo por compra aumenta, você gera menos vendas no final. Então, é importante que você tenha anúncios específicos. Especificidade gera ROI. Tenha sempre isso em mente. Vou até colocar aqui, mais vendas. Isso aqui é essencial para você ter um bom resultado, tá? Exemplos. Como que eu faço para ter referências, exemplos de anúncios? Isso aqui vai servir para Dia das Mães, que nem eu falei para vocês, Black Friday e outros períodos do ano. Então, como é que você faz para ter ideias de anúncios específicos para esse período? Vamos entrar aqui, por exemplo, no Instagram. No Instagram, a gente pode abrir aqui também o próprio YouTube, dependendo do tipo de marca que a gente vai estar trabalhando, o próprio Google, para a gente ter aqui algumas ideias, e abrir aqui também a biblioteca de anúncios, para vocês terem essa noção com quem vocês estão concorrendo, né? Então, é importante que a gente tenha essa clareza. Então, vou abrir aqui no Google um outro local, por exemplo, Boticário. Não tem nada a ver com infoproduto, depois a gente vai entrar, mas só para vocês terem uma noção do macro, né, o mercado maior, para o micro. Coloquei aqui, por exemplo, Boticário no Google. Temos aqui um anúncio da Boticário, patrocinado, né? Ali é uma campanha mais institucional, então colocou o nome da empresa, vem e aparece um anúncio, massa. Aqui a gente tem um anúncio, na verdade aqui nem anúncio, né? Tá só com promoção aqui. Ok. Olhando aqui os patrocinados, o que, que a gente vê na ordem aqui primeiro? Kit de presente para o Dia das Mães, nativa. Kit presente Dia das Mães, 2 itens. Aqui um produto normal, ó, Florata Flores, pode ser que seja até bom para esse período também ali, para Dia das Mães. Aí aqui vem um produto da Lili, aqui vem um kit de presente de novo para Dia das Mães, aqui um mini kit de presente, Dia das Mães, 2 itens, Dia das Mães. Então, na estrutura orgânica mesmo do próprio negócio, eles já adaptam para esse período. Aqui no patrocinado, o anúncio institucional tá ok, né? Um anúncio padrão. Mas se a gente entra no site, ou a gente dá uma olhada aqui a mais, vamos ver se tem alguma outra coisa. Não, aqui não tem nenhum outro detalhe mais específico. Mas quando a gente entra aqui, vamos dar uma olhada. Temos aí, então, no banner inicial, faltam menos de 5 dias para o Dia das Mães. Tem aqui o íconezinho de Dia das Mães. A comunicação aqui em cima no banner foi adaptada para mães, ou seja, para apresentar suas mães, presentear suas mães, né, na verdade. Tem uma categoria nova para o Dia das Mães. Aqui, seguindo aquela mesma ideia, né, os que está aparecendo primeiro aqui dos produtos no catálogo são relacionados ao Dia das Mães. O presente ideal para sua mãe está aqui. Queridinhos da mamãe, lançamento para o Dia das Mães. Aqui, nesse caso, pode ter um cupom específico para Dia das Mães. Então, para você que ainda não comprou o presente da sua mãe, eu já recebi várias mensagens das últimas lojas que eu comprei, disse, ó, para você que não comprou, para você que não está há algum tempo sem comprar da gente, tem aqui um cupom para você ganhar mais 20%, 25% na sua próxima compra com a sua mãe. Cashback, ó, Dia das Mães. Então, toda a ação dos produtos, do site e a estrutura desse negócio está adaptada para isso. Quando a gente vai, por exemplo, também numa Cacau Show, vamos ver se ela está ajustada já. Acredito que sim, né? Seja uma grande referência. Para Dia dos Namorados também, provavelmente vai ter essa adaptação. A Páscoa que a gente passou, na verdade, encaixa muito bem aqui, né? O período de Páscoa para Cacau Show, pô, sensacional, né? Então, vamos ver aqui como é que tá o site da Cacau Show pro Dia das Mães. Vamos ver se tem alguma adaptação de presente ou algo nessa linha para essa comunicação do Dia das Mães. Temos uns produtos normais. Tô, também, ó, bem organizadinho. Banner atualizado, Dia das Mães. Mostre que o amor de vocês é uma delícia com presente Cacau Show. Dia das Mães. Dia das Mães. Massa. Aqui em cima tem a categoriazinha nova, Dia das Mães, em cima também, que nem a gente viu no outro. Delícias e presentes para encantar a sua mãe. Cadê, ó? Dia das Mães, aqui os favoritos. Beleza.
outro bannerzinho para o Dia das Mães, e beleza. Então, aqui a gente já tem uma adaptação. Quando a gente entra, por exemplo, num site do uma Cacau Show, vamos ver os anúncios. A gente entrou ali, agora vamos ver os anúncios que elas estão rodando e quais possivelmente estão mais escalados, estão tendo maior investimento nesse período. Vamos dar uma olhada. Temos aqui o bannerzinho do Dia das Mães, adaptado para o Facebook, né? Mais um banner do Facebook. E a gente está tendo parceria, né? Os anúncios em. Mas segue a ideia. Temos aqui um outro falando sobre maternidade. Aqui um É como videozinho. dá sentido à vida. Eu lembro que quando eu descobri que ia ser mãe solo aos 19 anos. Aqui outras parcerias, né? Beautiful Tips. Neste Dia das Mães, aqui também. Tem a Massa. Aqui também. Carta aberta para o bem. Um modelo bem Central de parecido ali. atualizações de mães em quem posso ajudar. Oi, então, a minha mãe, Aqui já é um ela formato tá diferente. muito estranho ultimamente. Todas as mães são meio estranhas, senhor. Os filhos fazem isso com elas. Não. Legal. Um anúncio bem interessante ali. Só tem esses ativos? Vamos ver se tem mais aqui pelo site. Ali tá aparecendo os anúncios só de parceiros, mas de parceiros já segue uma linha do foco dos anúncios. Vou colocar o URL. Aqui ele está mostrando que a gente vai pegar umas outras lojas, mas já anúncios próprios ali da Cacau Show. Seguindo aqui, né, é isso que eu queria estar mostrando um pouco aqui para vocês com relação a referências de anúncios, de por que ter essa especificidade aí no seu negócio com relação a esses períodos. Então, a sua concorrência vai estar trabalhando de uma forma desleal contra você caso você não se adapte. Tá? Os seus anúncios não vão performar tão bem, você vai perder o leilão por conta disso. Então, trouxe aqui alguns exemplos para vocês de negócios tradicionais da Cacau Show, mas se você entrar no seu mercado, é comum que você tenha pessoas fazendo esse tipo de trabalho. Coloquei Cacau Show, coloquei Boticário, para vocês estarem explorando, fazendo algum tipo de campanha específica, beleza? Ajustes na página. Quero trazer aqui para você uma adaptação que no primeiro ponto que eu trouxe de anúncios específicos já linkou, né? Foi o primeiro ponto que eu trouxe. Então, ajustes na página, o que a gente precisa fazer para a gente estar muito bem adaptado ao período? Ajuste, talvez, na sua oferta, fazer ali que nem a Cacau Show de trazer. Vai separar esses dois itens. Na oferta, você criar um kit ou combos específicos para esse produto, para esse período, na verdade, para esse período. Você ter novos produtos só para esse momento, né? Então aqui a linha de lançamento. Ou você ter, por exemplo, produtos que só são vendidos nesse período. Se você tem algum período, algum produto que faça sentido, massa, pode colocar aqui para rodar. Então você tem essa sua adaptação na sua oferta. Então se você tem aí uma página de vendas onde você tem a sua oferta padrão de um único produto, o que você pode fazer agora diferente? Pode dar um desconto. Você pode adicionar bônus específicos. Ideias, né? Vou colocar aqui um outro top. Ideias. Mais bônus, né? Adicionar mais bônus específicos. Você pode dar uma condição de frete grátis. O que você pode estar trazendo ali diferente na sua oferta? Beleza?
Então, temos essas ideias aqui. E onde que você coloca essas informações da oferta? Essas informações vão nos locais que você já coloca. Então, você vai precisar fazer uma adaptação aí na sua página de vendas ou página de captura e checkout para trazer essas informações e reforçar naturalmente, tá? Então, para você ter essa diferença de um período e outro, é importante que você tenha essa distinção e, naturalmente, não só na sua oferta e nos seus bônus e no checkout, você vai ter ele também, que nem a gente mostrou, às vezes ali uma adaptação na sua headline, para ser uma headline às vezes mais voltada para o Dia das Mães, uma dor mais específica para esse período aqui que a pessoa pode ter, e o público-alvo, né? A gente pode ter aqui um banner, que nem a gente mostrou ali no site da Cacau Show, específico. Esse banner aqui, se você tem uma área de membros, pode ser algo a ser trabalhado nela. E também você pode fazer uma mudança ou adição de blocos na sua copy voltada para o Dia das Mães. E também você pode fazer a mesma ideia de algum tipo de ajuste, trocando só o lead, né, aquela parte inicial para trazer essa adaptação, né, lead da VSL. Nem sei se é exatamente assim que escreve lead, tá? Mas vou deixar aqui no lead como a gente chama no tráfego, mas o lead da VSL pode ser alterado para você ter essa conexão inicial adaptada e conectar também com a sua oferta e seu anúncio. Então, anúncios específicos levando para uma página genérica quebra um pouco a experiência. Então, aqui entra um ponto também, né, uma observação, é importante, vou ter que colocar em algum outro momento aqui, deixar como um tópico, que é alinhamento da comunicação. É importante que a gente tenha. Então, se o anúncio está falando do Dia das Mães, a página também precisa trazer elementos do Dia das Mães para reforçar o que trouxe no anúncio, beleza? Então, algumas alterações que a gente pode fazer na página são essas, e indo para uma parte mais de design, a gente pode fazer aqui um ajuste no design de acordo com o momento. Então, por exemplo, cores fortes no Natal. A gente tem aqui vermelho, você pode adaptar a sua paleta de cores, verde, amarelo. Quais são cores fortes e predominantes ali, por exemplo, numa Black Friday? Podemos ter aqui o amarelo, o preto, e como são períodos aqui onde a gente tem uma escassez maior, a gente pode explorar o quê? Elementos extras aqui, né, na página, elementos extras. A gente pode explorar cronômetro de escassez. Então, como não a oferta vai ficar liberada a todo momento, né, é algo limitado, você pode colocar cronômetros de escassez ao longo da página, se vai fechar em uma determinada data, ou também, por exemplo, se é, por exemplo, turma, né, uma turma fechada de alunos. Então, atingir essa quantidade vai nada mais, né, não entra. Então, cara, pode utilizar isso, né, algo limitado. Então, você pode trazer esses elementos extras ali na página também no período. Então, no design, tenta trazer sua paleta de cores adaptada a esse período, que remeta essa pessoa a esse momento. Então, aqui no site que a gente viu aqui da Boticária, a gente vê essa cor mais rosa, né? Pode ser que seja uma cor natural que ela utilize ou em outros momentos e tudo, ok, mas a gente também tem aqui algumas outras adaptações com relação à paleta de cores, mais rosinha aqui nos produtos e tudo, de acordo com o Dia das Mães, tá? Então pode ser algo que seja válido e interessante para vocês terem na sua estrutura no design também, tá? Então essa parte de adaptação faz essa diferençazinha aí para a gente deixar tudo muito bem conectado. Anúncio conectando bem, os elementos, copy, a oferta conectando bem e o design também alinhado com os anúncios, tá certo? Com relação a ajustes no marketing. Então, ajustes na parte estratégica. Pode ser que o seu funil de vendas, ele continue funcionando de certa forma normal nesse período, tá? Mas pode ser que ele seja afetado. Então, a adaptação do seu funil de vendas com esses elementos que a gente trouxe é essencial. Trazer, mesmo que seja um funil que rode não só agora, mas rode em outros momentos e que ele funcione bem em outros momentos, talvez ele piore agora, pode ser por conta dessa falta de adaptação. Então, para o funil atual que você já roda, o que você precisa fazer? Você precisa ajustar. Então, você vai ali implementar os pontos anteriores, anúncios específicos, ajustes na página, mantendo a estrutura geral do funil como ela já é, a base. O que você vai adaptar? Elementos como anúncio, design e a página no simples, tá? No detalhezinho. O macro já foi construído, então a gente faz uma adaptação no funil. E uma outra coisa que pode ser feita também é ativar novos funis de vendas. Ativando novos funis de vendas, por quê?
Porque pode ser que um funil seu, por exemplo, um perpétuo, ele comece a perder performance por conta desse período. Um leilão mais caro e tudo, ele não está comportando. Então, o que você pode fazer? Ao invés de fazer só anúncios para um perpétuo que leve para venda, para sua página em si, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, fazer uma captação de leads. E essa captação de leads você leva para um evento. Então, um lançamento, um webinário específico para esse momento. Você pode fazer um meteórico, e esse meteórico já vem com uma comunicação muito alinhada a esse período, que é um período de promoção, um período onde ela vai ter uma oferta especial para esse momento, Dia das Mães, e toda a comunicação é adaptada para isso. Então você pode pegar e fazer uma captação de leads para esse tipo de evento. Então a gente pode fazer aqui para um webinário, em cima, pode fazer para um lançamento, pode fazer para alunos, mas dá para fazer meteórico. Então, um ajuste na estratégia pode ser que a gente precise estar realocando um pouco mais o orçamento. Então, às vezes, diminuindo um pouquinho mais aqui no funil de venda direto, mesmo caso ele não performe tão bem, mesmo com esses ajustes, né, ou até melhore, mas de certa forma não dá para deixar o retorno daquele mês dependente só daquele funil, então a gente adiciona um funil em paralelo, ou ativa ou reativa, caso você já tenha usado ele antes, para esse período. E dessa forma a gente faz as mesmas adaptações. Anúncios, páginas, adaptações dos anúncios, páginas, design e oferta de acordo com o período. Então, a sua estratégia muitas vezes vai precisar ser adaptada, caso você já rode. E caso você ainda não tenha implementado algum funil novo, é um momento interessante para implementar, para você sair um pouco mais desse leilão um pouco mais caro ali, às vezes nessa oferta direta, fazer uma abordagem um pouco mais secundária, como se fosse uma captação de lead, onde ela não entra já comprando, então ela recebe um valor antes, ou dependendo, já com um público mais bem aquecido aqui, né? Por exemplo, um público morno e quente, você já pode ter uma oferta mais direta, pegando ali que uma comunicação mais para fundo de funil. Ó, estamos liberando para esse produto aqui só para o Dia das Mães. E montamos, dá para fazer dessa forma. Então, um ajuste estratégico entra mais nessa linha. Com relação ao planejamento, o que a gente precisa ter em mente em um planejamento para esse tipo de ação? Primeiro ponto, antecedência. Antecedência. O quanto antes você se organizar para estar planejando, montando, executando essa ação, que é uma campanha de vendas, melhor. Então, tenha antecedência, faça um trabalho muito bem organizadinho, de quem que vão cada função, quais são as tarefas, quais são as datas para serem entregues, e deixe tudo bem organizadinho, e no seu planejamento tenha algumas outras ações como essas aqui, com relação a distribuição de orçamento por fase. Então, caso você trabalhe aqui com uma captação mais estruturada, você tem ali um orçamento para ser investido em antecipação, ou seja, para lembrar das pessoas que vai ter uma oferta tal dia. Para uma captação de lead, coloca ali que vai ter a captação de lead, caso você faça. Vai rolar junto com o perpétuo, então coloca aqui o orçamento que vai para o perpétuo. O perpétuo que você vai deixar o maior foco, então vamos colocar, por exemplo, 70% para o perpétuo, colocar um orçamento aqui para distribuir o orçamento. Vou colocar 60, 25 antecipação. E aqui a gente distribui 15% nessa etapa, por exemplo. Massa. Então fica essa estrutura aqui de organização por fase no seu orçamento. E aqui, naturalmente, né, de acordo orçamento total para essa campanha, você vai ter aqui o valor a ser investido em cada uma das fases. E em cada uma das fases, a gente vai precisar saber agora quanto que vai ser investido por dia, quanto tempo vai rodar, quais são os anúncios para cada fase e tudo mais. Então, a gente já tem uma clareza do que vai ter na estratégia como um todo. No Remark, a gente detalha um pouquinho mais com uma possibilidade de trabalhar com o aquecimento dos leads, uma etapa de lembretes para lembrar da pessoa daquele dia, o evento em si, então aconteceu o evento, libera ali informação, inscrições abertas ou replay ali daquela aula, daquele evento liberado, e no momento que aconteceu, ter as inscrições abertas ali quando abrir o carrinho, para avisar as pessoas que essa condição está liberada. Além disso, da distribuição do orçamento por fase, a gente tem a distribuição de cada fase, que foi um pouco do que eu falei, né? De, cara, quanto tempo vai durar cada uma das fases. E aí, sabendo exatamente quanto tempo vai durar cada uma das fases, você tem ali basicamente o quanto vai ser investido, orçamento, orçamento por fase. Então a gente tem aqui o percentual, né? Percentual, orçamento,
um percentual depois a gente vai ter aqui o orçamento diário. Então, de acordo aqui com as informações que a gente tem por fase, quanto que vai ser investido por dia em cada uma delas? Vai ter aqui a informação para a gente ir acompanhando esses dados. Estamos investindo tal valor no perpétuo? Estamos investindo tal valor para captação de lead? Estamos. Massa. Então, é uma fase importante para a gente estar tendo aqui no nosso planejamento. Além disso, qual outro ponto é importante a gente ter ali na nossa estrutura? Vamos aqui para distribuição do orçamento, orçamento diário, métricas. Quais são as métricas que a gente vai estar acompanhando ao longo dessa campanha de vendas do Dia das Mães? Vai ser compras, métricas e métricas, né? Vou deixar aqui. Custo por compra, você vai estar atuando. Se você vai fazer uma captação de leads, custo por lead, taxa de conversão esperada, faturamento esperado, investimento esperado, vai. Esperado. Tem isso aqui muito bem desenhado. E aqui algo que adicional que eu gosto de fazer e sempre deixar é você ter 4 cenários de métricas de acordo com essas metas. Ter um cenário bom, um excelente e um cenário máximo. Então, antes mesmo de você projetar e ter essa noção ali do que seria bom, ideal para você, você tem ali cenários onde você pode ter uma variação tanto para baixo quanto para cima para cada uma dessas métricas. Então, tem isso muito bem definido para cada uma delas. Então, custo por compra, qual que é o cenário aceitável, bom, excelente, custo por lead, taxa de conversão esperada e todas as coisas. Quando você tem isso aqui organizado, a gente consegue ir acompanhando essas métricas ao longo da captação, ao longo das vendas, e quando a gente está acompanhando isso de forma próxima, a gente consegue ir adaptando ajustando a rota, adaptando a rota, né, das metas. Então, se está num cenário aceitável, massa. O que a gente pode fazer para ir para um cenário bom? Se está num cenário bom, o que a gente pode fazer para ir para um cenário excelente? Quais são os criativos? Quais são os públicos? Quais são as adaptações que a gente às vezes não fez no nosso planejamento, que a gente pode colocar? Quais são boas práticas que a gente pode adicionar na nossa estratégia que não foram feitas? E do excelente para o máximo. Se no caso aqui está excelente, massa. A gente está no melhorar ainda mais? Dá. E no máximo, se a gente está no máximo, ou no caso mínimo, dependendo, né? Se, cara, o nosso custo por lead está no máximo, ou o nosso custo por lead está acima do que a gente espera, né? Então, aqui, por exemplo, acima do esperado, o que você vai fazer para atingir o seu custo por lead aceitável? Quais públicos você vai testar? Se é uma adaptação na página, se é distribuir um pouco mais o orçamento ali por fase, então às vezes você vai distribuir, vai tirar mais o seu orçamento do perpétuo, que ficou mais caro, mesmo com as adaptações, ou caso você não tenha feito, é colocar mais na captação de lead, para ter um retorno mais imediato. E assim vai. Então, ter isso muito bem acompanhado com essa proximidade de orçamento por fase, por dia, por percentual, quais são as métricas e quais são as metas, isso aqui vai te trazer total clareza do que você precisa estar evoluindo e estar acompanhando na sua estrutura para ter um bom resultado. Beleza? Então, primeiro, anúncios específicos. Segundo, ajustes na página. Terceiro, ajustes na estratégia de marketing. Quarto, planejamento. Com esses 4 pontos aqui definidos, a gente vai agora para estruturas de campanhas. Então, cara, muito bom, Cauã, gostei. Beleza, e agora como é que eu estruturo tudo isso aqui em cada uma dessas fases, né? A gente tem várias fases ali. E o que a gente pode fazer para ter uma parte no tráfego bem organizadinha para a gente ter um bom resultado? Então, minimamente, o que eu gosto de trabalhar? Minimamente, a gente trabalhar ali com as fases de captação de lead, ajustado, e no remarketing, pelo menos inscrições abertas. Inscrições abertas. Massa. Isso aqui é o mínimo que você pode trabalhar. Dependendo, só a captação de lead já vai ser algo muito bom, mas não pode faltar. E o remarketing já entra como um extra ali para você conseguir atingir mais pessoas. Numa estrutura completa, o que a gente tem? A gente basicamente tem todas as fases que a gente colocou ali no mapa. Então a gente tem aqui antecipação, a gente tem captação de lead, tem o remarketing, no remarketing tem ali as outras fases, né? Essas outras fases a gente tem aqui, cadê?
tem aqui aquecimento dos leads. Já o percentual, temos aqui do leads, lembretes, evento. Temos a etapa de antecipação. Tá aqui, captação, remarketing. Ok. Então, a gente tem essa estrutura aqui um pouquinho mais desenvolvida. Então, temos aqui no básico 2 campanhas, dependendo uma captação de lead, seria seu foco, e uma segunda mais completa com 1, 2, 3 estruturas. E nessas 3 estruturas, podendo expandir um pouco mais ali para a gente ter mais resultados. O aquecimento dos leads, ativando lembretes para fazer eles comparecerem, o evento para fazer as pessoas assistirem ou reassistirem, e inscrições abertas para as pessoas terem acesso à oferta que foi feita, né? Então, ter isso muito bem claro ali para elas. Então, numa estrutura mais básica, tem captação e vai com remarketing. Tem mais orçamento, tem mais tempo, tá começando com antecedência, vai para completa, beleza? Em captação de lead, o que a gente pode trabalhar aqui com público, destino, anúncio? A gente basicamente aqui pode trabalhar com o objetivo da campanha de cadastro, leads, né? Não tem mistério aqui, o nosso objetivo vai ser esse. Anúncios, a gente tem aqui uma possibilidade de trabalhar com anúncios avisando sobre o Dia das Mães. Então, ó, Dia das Mães, a gente vai ter uma oferta especial, estamos preparando aqui um grupo com uma condição jamais feita, um combo específico só para o Dia das Mães. Clica aqui em Saber Mais e entra no grupo que a gente está liberando ali as informações para quem está entrando nele. Pô, massa, avisa, vai acontecer o Dia das Mães. Outra ideia, falando sobre condição, né? Condição especial no Dia das Mães, verdade? Bônus, caso você adicione bônus específico para o Dia das Mães, pode falar e pode trazer. Como que vai funcionar? Então, você pode fazer um anúncio ali específico, explicando. Se vai ser, por exemplo, um evento, você pode detalhar um pouquinho mais como é que vai ser. Se vai ser um meteórico, você explica mais detalhe. Ó, estamos preparando um evento. Na verdade, não, né? Um grupo de WhatsApp, onde a gente vai estar liberando ali as informações para todo mundo que tem interesse em tal coisa, né? Às vezes, evento, tal tipo de material ali que as pessoas já podem ter um tipo de consciência ali anterior. E lá a gente vai estar liberando uma condição especial, uma condição ali para o Dia das Mães. Então, você explica como é que vai funcionar. E se é aqui, por exemplo, um bônus não, né? Outra ideia aqui de anúncio para estar trabalhando com foco em uma oportunidade. Então, cara, a gente tá rodando e liberando agora uma oferta limitada, só vai rodar agora, no mês de maio, até o dia 11, Dia das Mães, com uma oportunidade para você entrar na turma tal com X% de desconto. Um valor que a gente não faz ao longo do ano, é uma única oportunidade, uma janela de tempo, não aproveitou, você não recebe. Massa. E públicos? Quais públicos que a gente pode estar explorando aqui nessa estrutura? Então, em públicos, basicamente a gente pode estar usando aqui públicos. Podemos fazer uma exclusão mais detalhadinha aqui, tá? Eu vou deixar aqui nessa estrutura mais básico. Aqui. Vamos deixar aqui. Envolvimento recente, de 1 até 14 dias, ou até junto com esse restante. Segundo público, envolvimento de públicos mornos, né, de 30 a 90 dias, mais visitantes do seu site ou do seu perpétuo, ali caso você tenha, né, ativo. Lista de leads completa, nos últimos aí 180 dias, acho bem válido para a gente trabalhar. E a gente trabalha aqui com uma exclusão de quem já se cadastrou para receber essa oferta. Então a gente exclui sempre o público que a gente já fez aquela ação que a gente gostaria. Então, exclusão do público de quem já se cadastrou. Já se cadastrou ali para receber a oferta. Então, exclui. Captação de lead, essa aqui é a estrutura relativamente básica para a gente estar trabalhando. Massa. O que a gente pode fazer numa estrutura mais completa de captação de leads? Em captação de leads, a gente vai trabalhar com os mesmos. Tá? Coloca aqui. Mas a gente pode fazer algumas adições. Por exemplo, a gente pode colocar aqui, vou até deixar aqui, colocar de 30 a 130 dias. Esse aqui a gente vai deixar aqui para baixo. Aqui a gente separa os dois, faz um anúncio ali específico. A gente pode estar adicionando aqui pessoas que visitaram
a página de captura do Dia das Mães. Das mães. Fazer um meio que um remarketing para essas pessoas nessa mesma estrutura para levar outros estímulos de anúncios para elas cadastrar. Aqui a gente pode trabalhar com 95% dos anúncios de antecipação aqui anteriormente. E, dependendo, você pode estar também trabalhando com outros ativos que você tem disponível, além de lista de e-mail, envolvimento no Instagram e perfis ali que você tem. Então, pode ser uma outra possibilidade, dependendo do público de alunos aqui, caso você tenha uma oferta que seja e cabe para esses alunos, então você prioriza eles aqui. Então, aqui a gente tem uma estrutura mais básica, aqui mantendo a exclusão também, mas tendo a possibilidade de trabalhar com alguns públicos aqui, claro, esses públicos para a gente trabalhar, para a gente ter um tamanhozinho um pouco maior, mas tem essa possibilidade para a gente estar trabalhando, beleza? Então, captação, a gente tem em anúncios essa estrutura, vou colocar aqui, né, públicos, para uma estrutura mais completa. Para anúncios, segue a mesma ideia, não tem muito aqui uma alteração, tá? Com relação à estrutura completa e a estrutura ali mais simplesinha. Objetivo de campanha, mesma ideia, lead e tudo mais. No remarketing, o que a gente pode fazer para inscrições abertas? Em inscrições abertas, a nossa ideia aqui é basicamente vender, né? Lembrar das pessoas de finalizarem ali as suas determinadas compras. Então, com estrutura de campanha, a gente pode trabalhar aqui com objetivo de vendas ou tráfego, levando ali para a página e convertendo. Públicos, a gente pode estar trabalhando aqui com quem visitou a página de vendas e não comprou, para as pessoas que se cadastraram para receber e, obviamente, o público ali de envolvimento, né, da audiência ali e tudo mais que a gente trouxe anteriormente para ser trabalhado, né, levar essas pessoas que novamente, de pessoas que se envolveram no seu perpétuo, pessoas que se envolveram com conteúdos ali no seu Instagram e tudo mais, massa, dá para a gente trabalhar aqui. Nesse público aqui, a gente fecha essas inscrições abertas com públicos mais menos quantidade, mais qualidade. De ideias de anúncios, o que a gente pode fazer? Inscrições abertas, no geral, para essas pessoas, então, explorando ali um anúncio mais geral. Então, oferta liberada, carrinho aberto, inscrições abertas, oferta liberada. Temos também um anúncio que pode ser feito só para rodar no último dia, anúncios para avisar que faltam 2 dias para encerrar a oferta, 3 dias e últimas horas para garantir a oferta, além ali do geral. Além das inscrições abertas, que são anúncios mais padrões que a gente faz. A gente pode fazer anúncios aqui explorando prova social, anúncios explorando os bônus, anúncios explorando a oferta, que é muito importante, porque é uma condição especial, é algo diferente que você está fazendo ali, então explore. Pode explorar aqui garantia, escassez e urgência, dependendo por dentro do produto. E aqui a gente encerra algumas ideias de anúncios para remarketing de inscrições. Beleza? Aqui em remarketing segue a mesma ideia para inscrições abertas, anúncios, públicos e tudo mais. Na parte de antecipação, o que a gente pode fazer aqui? Basicamente, na antecipação, o nosso objetivo é avisar as pessoas. Então, o nosso objetivo é alcançar pessoas. Então, o nosso objetivo da campanha é visualização, né? Não é visualização, né? Engajamento, né? Engajamento. E aí o objetivo é a meta de desempenho, né? Visualização. A gente quer que mais pessoas vejam que a gente está fazendo uma oferta especial para Black Friday. Então, tem que estar ali alcançando mais pessoas. Quais públicos a gente pode explorar nesse tipo de aviso? Basicamente, clientes, caso faça sentido para você. Se tem algum tipo de cliente ali que ainda não comprou algum produto que vai ser ofertado ali, pode estar explorando. E audiência. Na audiência, basicamente volta naqueles públicos que a gente trabalhou anteriormente. Então, a gente tem aqui, por exemplo, envolvimento recente, lista de lead. Aqui, lista de lead. Aqui em públicos mornos, a gente pode abrir aqui, por exemplo, para view vídeo 50 a 75%. Pessoas que visitaram
páginas de vendas do seu perpétuo, ou anúncios, né? E a nossa exclusão é para quem já viu 25% dos vídeos de antecipação. Para não ficar repetitivo, algo chato, então se ela 5%, ela já não assiste mais, tá? Ela só vai receber ali, por exemplo, anúncios de captação. E anúncios, a gente segue algo muito parecido com o que a gente trouxe aqui na captação. Os anúncios avisando sobre vai ter uma condição especial, né, de Dia das Mães. Por que não perder? Benefícios de participar. E trazer sempre ali o gatilho da oportunidade. Uma oportunidade, não vai ter em outro momento, não vai repetir, então vem cá e aproveita. Aquecimento dos leads, basicamente, a gente trabalha com a mesma estrutura ali da antecipação. Nosso objetivo é engajamento, ou seja, fazer as pessoas visualizarem. Esse é o nosso objetivo. Visualizarem o quê? Conteúdos que aqueçam essas pessoas para o evento. Anúncios. Então, os anúncios têm o objetivo de aumentar o nível de consciência das pessoas, quebrar objeções, trazer às vezes depoimentos, distribuir algum tipo de live que aumente mais o nível de consciência dessas pessoas, e essas pessoas são quem? O público ali de cada. Então, quem se cadastrou para receber essa condição do Dia das Mães, vem cá e recebe esse tipo de anúncio. Lembretes, é a mesma ideia, aqui o público, né? Aqui nessa etapa de remarketing vai trabalhar muito com quem já se cadastrou, tá? E a ideia no lembrete é basicamente lembrar essas pessoas. Então, aqui no lembrete, a gente utiliza o objetivo de campanha de reconhecimento de marca, né? O alcance ali, o que a gente busca alcançar pessoas, e os anúncios de lembrar. Falta um dia, 3 dias, 4 dias, contagem regressiva, passando aqui para lembrar que o nosso evento está chegando, fala data, horário, traz essas informações. E na parte de evento, o que a gente faz? Basicamente aqui a gente vai estar liberando anúncios objetivo, aqui a gente vai colocar tráfego da campanha. Os anúncios são voltados para avisar que o evento é hoje, lembrar ali para a pessoa que a gravação está liberada, fazer um anúncio de estamos ao vivo e roda ali só naquele período ali que o evento vai estar acontecendo, caso seja uma aula que você faça, para ter um pico de pessoas ao vivo. E o público aqui a gente abre um pouquinho, porque nosso objetivo é estar explorando um pouco mais essas possibilidades que a gente foi trabalhando ao longo das campanhas. Então, a gente trabalha ali com a maior parte do orçamento, claro, para quem se cadastrou, mas a gente pode fazer anúncio mostrando que está liberada a aula para quem foi na página de captura e não se cadastrou, ou seja, ela demonstrou interesse, mas acabou não se cadastrando. É uma pessoa potencial. E a gente pode estar explorando aqui pessoas que visitaram o Perpétuo mesmo ali, né, o checkout e tudo, então chegaram próximo de comprar algo, e a gente pode trazer pessoas de envolvimento mais recente. Vou colocar aqui 30 dias, envolvimento recente nas redes sociais, que são ali, por exemplo, Instagram e Facebook. Nas redes sociais. São públicos para a gente estar atuando, sendo que 70% vai para cadastrados. O restante a gente distribui aqui entre eles, esses 30%, 10, 10, 10 aqui em cada um deles, para estar rodando e atingindo também. Beleza? Porque é um público que faz sentido. Tá? Então, estrutura de campanha fica dessa forma. Objetivo, público e anúncios. Numa estrutura mais básica, que é essa aqui, às vezes até sem remarketing, sem essa etapa. E com remarketing, a gente tem ali as 3 etapas dentro de remarketing, abrindo e tendo possibilidades de algumas a mais, tá certo? Então, estrutura de campanhas a gente fecha dessa forma. Indo agora para ideias de segmentação, a gente tem aqui, por exemplo, algumas coisas que eu gosto de trabalhar. Então, nesses períodos, eu busco entender ali no próprio gerenciador se tem interesses relacionados a essa data comemorativa. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço na prática no gerenciador para explorar essas possibilidades. Tem algumas que você vai ver que não tem, né? Não tem muito interesse disso, mas a gente vai buscar algo semelhante, algo complementar, sugestões a partir desse interesse base. Por exemplo, na Páscoa, a gente pode começar com o dia ali, dia da Páscoa, a gente pode ir para chocolate, pode ir para marca de chocolate, a gente pode ir para marcas de empresas, então
no caso, marca de chocolate, né? Então, Cacau Show, pode ter Chocolates Brasil, tentar ter públicos e ideias ali a partir dessas marcas, e depois ir pegando sugestões de cada um desses. Vai vindo, vai trazendo mais ideias, você vai explorando. Tá? Então, uma possibilidade bem legal para a gente estar tá aí. Abrindo aqui o gerenciador. Vou utilizar essa campanha aqui de captação de lead para exemplificar para vocês. Vamos aqui em direcionamento detalhado. Muda aqui para público original. Vamos aqui. Por exemplo, Dia das Mães. Começo aqui. Primeiro interesse, temos aqui um público de 280 milhões. É um público gigantesco. Ok. Outras ideias, né, que vem aqui. Pais e mães ou responsáveis. Ok. Dá para ter uma ideia aqui de dado demográfico para a gente explorar. Se a gente quer atingir só as mães, a gente pode pegar quem de fato é mãe. Então aqui a gente tem, por exemplo, um público de 6 a 7 milhões de pessoas que são mães de até crianças de 12 meses. Massa. Então, dois públicos que a gente pode explorar, uma ideia aqui de interesse, uma ideia de dado demográfico, vou colocar aqui mãe de novo, pais e mães, né, e aí você, dependendo do público ali, você pode estar explorando, mas tem outros além dessas crianças de 12 meses, tem 1 a 2 anos, 3 a 5, massa. Um outro público, para esse tipo de período, não só agora, Dia das Mães, mas outros, presente, então as pessoas vão em busca de presente para suas mães, compras na internet, pode ser uma ideia, criação de filhos, ok, pode ser, tá, uma possibilidade ali, ok. Loja de presente, compras, ok. Varejo até faz, mas é muito grande aqui, acho que estou um pouco. Vestuário, pode ser alguma linha do que a gente explore, no sentido de entrar mais nesse interesse ali para estar avançando, como uma ideia de presente para se dar de Dia das Mães. Ok, pulseira, uma ideia, ok. Então aqui a gente tem alguns interesses, né? A partir de alguns deles. Então, Dia das Mães, básico, pode criar aqui um público só para atuar Dia das Mães. Massa. Loja de presentes é um outro. Vou até colocar aqui, né? Dia das Mães, no mapa. Vamos trazer aqui. Mas essa é a ideia. Entra no gerenciador, vai em direcionamento detalhado, começa ali com o público mais óbvio possível, em exemplo, né? Comecei aqui com o Dia das Mães. E aí a gente vai buscar agora sugestões. Começou em Dia das Mães? Ok. O que mais que a gente pode vir? Encontramos aqui loja de presentes. Em loja de presentes, a gente pode colocar marcas de lojas. Então a gente pode colocar, por exemplo, ali que eu falei, Cacau Show, que é ideias onde as pessoas podem comprar presentes. Boticário, Boticário, algo relacionado à decoração, acessórios de moda, vestuário. E aí, dentro dessas marcas, pode entrar aqui em marcas dessas lojas. Tipos, né? Vou colocar aqui. Tipos. Tipos de presente. Vamos separar aqui. Boticário. A gente pode ter, por exemplo, Hope, Centauro, Arupa, Home, Zara. Algumas lojas, ideias. Ideias de lojas onde pessoas podem ir comprar. Ok. Tipo de presente. Decoração, não pode ser aí, às vezes, eu pensei em lustre, né? Ok. Pode ser quadro, caneca, acessórios de moda, então a gente pode colocar ali que a gente pegou pulseira, anel,
Brinco, ok. Vestuário, quais tipos de roupa o seu público mais alvo quer? Um público mais maduro, mais novo, mais jovem, etc. Coloque, por exemplo, um macacão. Pode colocar aqui, às vezes, uma roupa mais social, dependendo do seu público mais avançado, ok? Temos aqui lojas de presentes, temos tipos de presentes, temos aqui dentro de presentes ali as possibilidades, e dentro dessas possibilidades, a gente também tem marcas de lojas para cada um, para quadro, para caneca, para pulseira, para anel, para macacão, ok? Tem possibilidades que vão vir ali dentro também, pode ser que surjam algumas ideias diferentes. Aqui a gente colocou uma ideia de dado demográfico, então, dados demográficos, que a gente pode estar explorando, por exemplo, pais e mães responsáveis ou a idade ali, tem outras possibilidades também. Massa, temos a ideia ali de presente, ideia de presente, que é um interesse geral. Vou até colocar antes aqui. E aí do presente veio loja de presentes, e de loja de presentes tem marcas. Pode colocar ali compras online, é mais abrangente, né? Mas pode ser uma ideia. Pode ser que compradores envolvidos e tudo, porque vai ter um aquecimento maior, né, no mercado. E aqui é um comportamento, nesse caso, comportamento. A partir disso. E assim vai. Então, essa é a ideia para você conseguir utilizar o conceito de árvore de público, que eu chamo, né, e com o principal e ramificando várias outras ideias. Então, temos aqui de presente, vai para loja de presente, vai para marcas, dessas marcas tem aqui as possibilidades, pode ir, por exemplo, para produtos específicos dessas marcas. E aí, assim, vai entrando, sabe? Eu acho muito legal isso. Compras online é uma possibilidade, tipo de presente pode ir para acessório, pode ir para vestuário, pode ir para determinados vestuários mais social, algo mais jovem e tudo mais. Aqui a gente pode ter, por exemplo, ali tênis, sapato, pode ter cinto e assim vai. Dados demográficos, ou seja, Dia das Mães casa muito bem com responsáveis de crianças de até, por exemplo, ali uma determinada idade, 12 meses, 1 ano, 4 anos, 8 anos. Beleza, você atinge quem são mães, de fato. É uma segmentação que tem no próprio gerenciador. E comportamento, a gente pode explorar algo, por exemplo, de compradores envolvidos, pegando a ideia ali de compras online, para pegar as pessoas que estão comprando ali. Beleza? Então, essas aqui são algumas ideias de segmentação para a gente estar trabalhando para esses dias e como é que eu penso para ter novas ideias de segmentação para, basicamente, essas datas mais sazonais e datas comemorativas. E aqui um ponto extra que eu vou deixar aqui entre... aqui extra. Nem vou colocar como um ponto separado ali na ordem. Deixar como um extra. É o alinhamento da comunicação em todas essas etapas. Então, o seu anúncio, a sua página, a sua oferta, todos esses elementos ali anteriores precisam estar andando muito bem conectados, né? Tá muito bem alinhados para você ter um resultado efetivo lá no final, porque é esse alinhamento que proporciona uma maior clareza do lead que está chegando, uma melhor qualificação desse lead. Então, naturalmente, isso reflete numa melhor taxa de conversão, reflete no evento ali com mais engajamento e tudo mais. Então, ter isso bem organizado de adaptar, claro, a sua estrutura, mas ter em mente que a sua estrutura também precisa ter toda ela organizada e conectada para ter um resultado bom no final, vai fazer diferença. Então, coloco esse ponto extra aqui para vocês, entre essas duas categorias de adaptação, para vocês terem um resultado melhor. Beleza? Então, esse é o nosso tema da nossa aula de hoje, nessa nossa nova quarta-feira, 4 horas. Espero demais que vocês tenham gostado. E, cara, caso você esteja caindo aqui de paraquedas nesse vídeo e ainda não está cadastrado no nosso canal, não sabe desse nosso quadro que a gente está aqui toda semana, clica aqui no link embaixo da nossa descrição, que vai ter um link para você estar se cadastrando nas nossas aulas e estar sendo avisado sempre que a gente fizer e estiver ao vivo aqui nas nossas aulas. Então, tem um link ali para você entrar, receber os materiais complementares, ser avisado antes do tema e tudo. Então, a gente tem um grupo aqui de pessoas dessa nossa aula aqui, semanal, com infoprodutores, para vocês serem avisados. E, obviamente, além do grupo, desse conteúdo aqui de hoje, deixa aqui um feedback do que você achou, comentário, deixa o seu like se você curtiu, compartilha com algum tipo de infoprodutor que esse conteúdo possa estar ajudando, não só agora, no Dia das Mães, mas também em outros momentos sazonais, e que eu vou trazer aqui para vocês essas ideias do que vocês podem fazer para se adaptar. Fique à vontade e
Caso você queira ter o nosso acompanhamento, caso queira ter a nossa metodologia sendo implementada no seu negócio com relação ao tráfego, poder levar o seu negócio para um próximo nível, escalar, se você já está tendo resultado, quer escalar, a gente pode estar ajudando vocês. Então, na descrição também tem um linkzinho ali para ir para o nosso site, para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho, dos nossos cases e como que a gente pode estar ajudando vocês com as nossas diversas soluções. Seja acompanhamento, seja implementação, seja mentoria e tudo mais. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Fica aqui o recado para vocês e a gente se vê na próxima quarta-feira, às 4 horas. Beleza? Obrigadão, pessoal. Tamo junto. Até mais.